A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Para você que ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e essa é a nossa programação diária Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Nós estamos chegando na Páscoa e nós queremos fazer duas videoaulas especiais sobre o assunto da Páscoa. Se você tem muita curiosidade sobre esse assunto e quer acrescentar seu conhecimento, você está no local correto. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o comentário de onde você está assistindo essa aula. Todas as tuas dúvidas, coloca aí no comentário, nós vamos te esclarecer essa aula. Nós queremos te ajudar muito a compreender mais sobre esse assunto tão importante sobre a Páscoa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Páscoa do coelho e do ovo de chocolate. Pastor, quando eu vejo falar de Páscoa e eu leio na Bíblia e vejo sobre a Páscoa que se celebra, por que essa divergência sobre a simbologia da Páscoa, sobre o sentido da Páscoa? Nós queremos conversar nessa primeira aula sobre a Páscoa do coelho e dos ovos de chocolate. Na aula de hoje nós vamos falar da onde surgiu a simbologia do coelho e do ovo de chocolate na Páscoa. Vamos conversar um pouquinho sobre a verdadeira Páscoa no aspecto bíblico e vamos também dar dicas importantes para você sobre como ensinar sobre esse assunto com as crianças da igreja e do Ministério Infantil. Lembrando, se você está assistindo essa aula e quer todo o material, nós preparamos um e-book para você. Nesse e-book você vai encontrar sobre toda a história sobre a Páscoa, você vai saber o aspecto bíblico sobre Páscoa e vamos ter uma aula especial no e-book gratuita para você sobre a Páscoa, para você ministrar para as crianças esse assunto que você está aprendendo. Então, se você quiser o e-book, manda o WhatsApp 19982352607 com a frase "Quero o e-book da Páscoa" e nós vamos enviar toda a informação para você adquirir esse e-book. Adquirindo esse e-book, você está abençoando o nosso ministério, ele não é gratuito, você vai abençoar o nosso ministério com uma pequena oferta e nós vamos mandar um material muito rico para você falar sobre Páscoa. Lembrando, papel e caneta do lado, vamos fazer uma oração. Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que está nessa aula, os que vão participar ainda, manda, Senhor, a tua graça sobre eles. Espírito Santo, abre o entendimento, a compreensão, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, vai agora em compartilhar, copia o link e manda para o máximo de pessoas possíveis sobre esta aula que vai abençoar vidas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa do coelho e dos ovos de chocolate. Quando você vai ler as Escrituras Sagradas e vai buscar conhecer mais sobre o assunto da Páscoa no aspecto bíblico, você vai ver que não tem nada a ver com coelho, com ovo de chocolate. E aí vem a pergunta, pastor, da onde surgiu o coelho e os ovos de chocolate na Páscoa? Nesse primeiro tópico, nós queremos falar sobre a origem do coelho e dos ovos de chocolate na Páscoa. Primeira coisa importante que você deve saber, escreve aí no teu caderno, sincretismo religioso. Quando você vai estudar na área da teologia sobre religiões ou sobre o cristianismo, você vai ver que muito do cristianismo que nós conhecemos hoje sofreu influência do sincretismo religioso. Pastor, o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é quando se traz elementos de outra religião para dentro do cristianismo. Então, pega-se coisas que não eram no cristianismo e traz para dentro do cristianismo para uma adaptação, para que as pessoas que vieram de outras religiões consigam praticar aquilo que praticavam no passado, misturado com o cristianismo. Então, o sincretismo religioso é a mistura de elementos de outras religiões ao cristianismo. E isso perde o foco realmente daquilo que a Bíblia ensina no cristianismo. Isso aconteceu na Páscoa. A Páscoa, quando vimos os elementos, o coelho e o ovo dentro da Páscoa, é a influência desse sincretismo religioso.
Pastor, da onde veio o coelho como símbolo da Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa bíblica, o símbolo dela é o cordeiro. E agora nós temos o coelho mudando todo o sentido da Páscoa. Da onde veio o coelho dentro da Páscoa? Nós sabemos que essa é a influência das festas pagãs. As festas pagãs, ou aquelas festas das falsas religiões fora do cristianismo, eles celebravam duas coisas diferentes. Celebravam a primavera e celebravam a fertilidade. Então, como símbolo da primavera, ou da chegada da primavera e da fertilidade, eles adotaram o coelho como símbolo das suas festividades. Então, na cultura germânica ou na cultura alemã, era muito comum a celebração da primavera e da fertilidade com o símbolo do coelho, principalmente na festa da deusa chamada Ostara. Então, a festa da deusa chamada Ostara havia o símbolo do coelho como fertilidade, como a chegada da primavera. Então, os alemães, na sua migração para os Estados Unidos, no século XVIII e XIX, eles trazem para dentro do cristianismo o símbolo do coelho. Então, o coelho é adaptado ao cristianismo, principalmente à Páscoa, para se tornar um símbolo da Páscoa. Então, nós precisamos entender que o coelho é introduzido na Páscoa como símbolo da Páscoa, pelo sincretismo religioso da festa pagã, a deusa Ostara, lá dos germânicos ou dos alemães. Então, eles introduzem o coelho como símbolo da Páscoa. Então, nós precisamos compreender primeiro o ponto importante. O coelho, como símbolo da Páscoa, não vem da Bíblia, não tem origem bíblica. Na origem bíblica, o símbolo da Páscoa é o cordeiro, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, mas ele vem da festa pagã, celebrando a primavera e a fertilidade, principalmente difundida pelos germânicos ou pelos alemães no século XVIII e XIX, lá nos Estados Unidos, introduzindo esse símbolo por ocasião da festa da deusa Ostara, cujo coelho era símbolo dessa fertilidade e dessa chegada da primavera. Então, primeiro ponto importante, então, o coelho é introduzido no cristianismo pelos germânicos, era uma celebração da deusa Ostara, que era a deusa da fertilidade, e essa deusa, o símbolo dela era o coelho. Então, os germânicos trazem para dentro do cristianismo, na celebração da Páscoa, a figura do coelho. Os ovos de chocolate, eles são os ovos de presente na Páscoa, vêm lá dos europeus também, principalmente dos russos. Então, os russos tinham por hábito, na festa da primavera, celebrar a fertilidade, presenteando as pessoas com ovos de galinha pintado. Então era feita a pintura desses ovos e entregue esses ovos de galinha pintado para as pessoas. E aí, por causa do sincretismo religioso no século XIX, lá na França e na Alemanha, é feita uma adaptação. Eles não vão mais usar o ovo de galinha pintado, mas vão substituir esses ovos por ovos de chocolate. Vão presentear na Páscoa também esse ovo de chocolate, querendo falar da fertilidade, como um presente de Páscoa. Então nós vamos ver que tanto o coelho da Páscoa como o ovo da Páscoa, ele tem a influência das festas pagãs de primavera e são adaptados ao cristianismo. Então, quando eu vou celebrar a Páscoa para as crianças, eu devo mostrar para as crianças que a verdadeira Páscoa bíblica não tem relação nenhuma com a figura do coelho e com a figura do ovo de Páscoa. Então, nós vamos ter essa introdução por causa do sincretismo religioso. E isso se torna uma tradição. Então, agora, lá na França, eles vão começar na França e Alemanha fazer esse presente do ovo da Páscoa, do ovo de chocolate, e isso vai se tornar uma tradição na Europa que vai se espalhar e vai entrar no cristianismo como uma tradição cristã,
eu digo para você, não é cristã, porque não tem origem bíblica, mas vem introduzindo dentro da festa cristã da Páscoa. Então nós vamos ter isso. E outro ponto importante que nós precisamos entender nesse primeiro tópico, que o comércio ele vê uma grande oportunidade de lucros. Então o comércio vai divulgar muito forte a Páscoa com o símbolo do coelho e do ovo da Páscoa, pensando nos lucros. Então, o que eu preciso entender nesse primeiro tópico? O que você precisa entender? Que o coelho da Páscoa, que o ovo da Páscoa não é de tradição bíblica, não vem da Bíblia, não está na Bíblia, não tem base bíblica nenhuma para colocar esses dois símbolos dentro da comemoração da Páscoa, mas ele vem da tradição pagã, da celebração da primavera e da fertilidade, lá dos alemães, da deusa Ostara, que tinha como símbolo o coelho, e lá da Rússia como símbolo do presente de Páscoa para simbolizar a fertilidade, os ovos pintados que eram entregues, e o comércio, quando a França e a Alemanha adotam os ovos de chocolate, passa a divulgar amplamente o símbolo como o ovo de Páscoa, pensando nos lucros. Então essa é a origem da festa de Páscoa do coelho e dos ovos de Páscoa. Sabia isso? Se não sabia, deixa aqui no comentário que você aprendeu. É importante para você? O que você acha? Você já conhecia essa história? Você já se preocupava com isso, em conhecer a verdadeira Páscoa? Deixa no teu comentário. Lembrando também, coloca aí no comentário da onde você está assistindo essa aula, se essa aula está abençoando a tua vida, se essa programação está abençoando a tua vida. Se você tem dúvida, coloca aí, estou com dúvida nesse seguinte aspecto, e nós vamos responder a tua dúvida. Se você quiser, nós preparamos um e-book especial para você com todo o conteúdo. Envie um WhatsApp 19982352607, quero o e-book da Páscoa, e nós vamos te enviar um material. Você vai nos abençoar com uma pequena oferta e nós vamos enviar esse material que vai ser de grande diferencial para você. Ponto 2. A troca dos símbolos reais da Páscoa. Quando nós falamos do sincretismo religioso, então eles pegaram o símbolo do coelho e o símbolo do ovo, que era realmente lá de festas pagãs, e introduziram como símbolos de Páscoa. E muitas vezes dentro do ministério infantil, muitas crianças dentro do ministério infantil não têm nem noção do que é realmente os símbolos da verdadeira Páscoa. Então nós precisamos entender que dentro da celebração da Páscoa, nós temos dentro da Bíblia dois aspectos: a Páscoa no Antigo Testamento com seus símbolos e a Páscoa do Novo Testamento com seus símbolos. Então, pastor, quais são os reais símbolos de Páscoa segundo as Escrituras Sagradas? Então, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a Páscoa celebrava a saída do povo de Israel de um período de escravidão lá no Egito. E quando Deus tira o seu povo lá do Egito, nesse período de escravidão, Deus dá para o povo de Israel memoriais ou símbolos para que eles não se esqueçam da Páscoa. Primeiro símbolo é que na celebração da Páscoa eles deveriam comer carne de um cordeiro morto, assado. Então a comida de Páscoa era a carne do cordeiro assada. Pastor, por que o cordeiro? Nós vamos ver lá no Novo Testamento, em João, capítulo 1, verso 29, que o cordeiro morto lá no Egito simbolizava Jesus Cristo. Então, o cordeiro morto na Páscoa tipifica o sacrifício de Jesus por toda a humanidade. Então, a Páscoa do Antigo Testamento, na sua simbologia, primeiro, ela vai ter como símbolo, como animal símbolo da Páscoa, o cordeiro. Segundo ponto, além do cordeiro, eles deviam comer pães asmos. Pastor, o que eram os pães asmos? Era pão sem fermento. Quando você vai ler a história da Páscoa lá no Antigo Testamento, você vai ver que
quando o anjo passa, enviado por Deus, e mata os primogênitos, Faraó não quer que o povo de Israel permaneça mais nem um segundo no Egito. Então ele pede que o povo saia apressadamente. E como símbolo dessa saída apressada, tem o pão sem fermento, que o pão não foi nem levedado, não deu tempo do pão crescer, que eles tiveram de sair rápido. Esse pão sem fermento simboliza a purificação do pecado. O fermento na Bíblia Sagrada significa o pecado, então o pão sem fermento, a Bíblia vai falar lá no Novo Testamento, que é a purificação de Cristo em nossa vida. Então, o segundo símbolo da Páscoa no Antigo Testamento, o primeiro, o cordeiro, simbolizando a morte de Cristo. Segundo, o pão sem fermento, simbolizando a purificação dos pecados. E o terceiro, que essa comida de cordeiro com pão sem fermento deveria ser acompanhado de uma salada de ervas amargas. Pastor, o que as ervas amargosas significavam? Elas significavam o sofrimento do povo lá no Egito. E hoje, no Novo Testamento, ela significa o sofrimento do homem no pecado. O pecado oprime, o pecado destrói, o pecado escraviza, e o homem no pecado sofre. Então, esses símbolos da Páscoa do Antigo Testamento, quando trazemos para o Novo Testamento, vão mostrar Jesus Cristo, a sua morte lá na cruz, a sua purificação dos nossos pecados e a libertação dos nossos sofrimentos. A Páscoa no Novo Testamento, ela tem um sentido especial da ressurreição de Jesus Cristo. Então, do momento que Cristo volta à vida. E o símbolo principal da Páscoa é Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o primeiro símbolo da Páscoa é a morte expiatória de Cristo. Então, o Cordeiro continua agora simbolizando a Páscoa do Novo Testamento, mas substituindo por Jesus Cristo. Então, nós vamos ter o Cordeiro. Segundo símbolo da Páscoa no Novo Testamento é lá da Santa Ceia o pão, que é o corpo de Cristo. Quando Paulo nos ensina sobre o que Jesus mandou fazer como memória da sua ressurreição, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele diz, olha, Jesus antes de morrer tomou o pão e abençoou e mandou partir o pão. Então o símbolo da Páscoa no Novo Testamento para nós é o pão, que é o corpo de Cristo. Pastor, qual é o símbolo do corpo de Cristo? União. Todos nós tomando parte de um mesmo pão. Então é a comunhão e a união da igreja. E também Paulo fala sobre o sangue, que é o símbolo no suco da uva, que é o símbolo do sangue de Cristo, que quer dizer vida. Então, dentro do Novo Testamento, o símbolo da Páscoa é o cordeiro, que representa Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o pão, que é o corpo de Cristo, que é partido por nós no momento da ceia para falar da comunhão, e o sangue de Cristo no suco da uva, que diz vida e vida em abundância. Então, quais são os verdadeiros símbolos da Páscoa? No Antigo Testamento, escreve aí, o cordeiro, que tipificava o sacrifício de Cristo, o pão sem fermento, que significava a libertação do pecado, e as ervas amargosas, que significavam a libertação do sofrimento que o pecado nos ocasiona. Tipificava isso. No Novo Testamento, o cordeiro, que tipifica Jesus sendo sacrificado por nós, o pão, que simboliza a comunhão de nossas no momento da ceia, e o vinho, que significa a vida que nós temos em Jesus Cristo. Ponto 2, cheque, gostou? Já sabia sobre isso, já conhecia esses símbolos da Páscoa? Trabalhe esses símbolos com as suas crianças, coloca aí para nós, escreve aí no comentário, lembrando sempre da onde você está assistindo essa aula, da onde você está nos assistindo. Isso é muito importante. Então, na aula de hoje, nós já falamos, ponto 1, da onde surgiu o coelho e o ovo. Ponto 2, aprendemos que o verdadeiro símbolo da Páscoa no Antigo Testamento era o cordeiro, o pão sem fermento,
e as ervas amargosas. No Novo Testamento, Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão que é o símbolo da Santa Ceia, da comunhão nossa com Cristo, e o sangue que é o símbolo da vida que nós recebemos através da fé em Jesus Cristo. Ponto 3. Como trabalhar com as crianças focando Cristo na Páscoa. Infelizmente, dentro do ministério infantil, é muito comum ver em algumas igrejas já a figura do coelho, já o ovo de Páscoa sendo o melhor, o máximo da Páscoa. E nós devemos tomar cuidado, porque senão nós vamos perder o foco, que é Cristo na Páscoa. Então, primeiro ponto importante, eu não posso perder da minha mente o foco real, que a Páscoa é Jesus Cristo e a sua ressurreição. E muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu faço para trabalhar esse tema com as crianças? Como é que eu faço para trazer esse tema com as crianças? Primeiro ponto importante, como manter o significado vivo da Páscoa dentro da igreja, dentro do ministério infantil. Primeiro, traga para as crianças a história da Páscoa com seu real sentido. Conte para as crianças o que é a Páscoa. Então, traga a história lá do Antigo Testamento. Mostre para as crianças que o povo no Antigo Testamento estava sofrendo, estava escravizado. Deus tirou eles do cativeiro. Então, traz essa história de uma forma relevante. Lembrando sempre, fazendo a aplicação da história. Muitas vezes no ministério infantil se conta a história da Páscoa, mas esquece de falar, olha, essa história diz que nós estávamos escravizados no pecado. Olha, crianças, a história nos ensina que o pecado oprime, que o pecado traz sofrimento, que toda desobediência, se nós vivermos no pecado, nós vamos sofrer. E essa história, criança, nos diz muito importante que Deus proveu um meio de libertação para o povo lá do Egito, falando do que Jesus fez por nós, morrendo por nós na cruz do Calvário. E o mais importante, ressuscitando no terceiro dia e nos dando a libertação do pecado. Então, traga para as crianças a história da Páscoa. No Novo Testamento, conta a história do sofrimento e da crucificação de Jesus, a sua morte e ressurreição. Fale para as crianças, o importante, aplique, que Deus a ama tanto que Jesus morreu por ela, que ela é muito importante, que ela tem um grande valor, que através da ressurreição de Cristo nós podemos ser verdadeiramente livres do pecado. Muito hoje dentro do cristianismo estão vivendo no pecado e dizendo, mas eu sou filho do pecado, fui gerado em pecado. E nós nos esquecemos de ensinar para as crianças que Jesus nos libertou da escravidão do pecado. João capítulo 8, verso 32 diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 34 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Proclame para as crianças na Páscoa, através de Cristo, nós podemos dizer não para o pecado. Uma coisa muito importante que nós precisamos ensinar as crianças a dizer não para o pecado. Todo dia o pecado vai bater na tua porta, todo dia vai ser ofertado pelo diabo algo para nos afastar de Deus. Mas através de Cristo e da sua ressurreição, nós podemos dizer não para o pecado. Então, primeiro ponto, como é que eu torno a Páscoa relevante para as crianças? Ensinando sobre as histórias da Páscoa de uma forma relevante, de uma forma que venha trazer vida espiritual para as crianças. Ponto 2. Realize atividades cristãs como encenações da história da Páscoa, teatros de fantoche. Então, traga coisas que vão ajudar as crianças a compreender o sentido da verdadeira Páscoa. Então, talvez preparar um teatro com as crianças, ensaiar uma peça que vai fazer uma representação sobre a Páscoa, talvez fazer um teatro de fantoche, trazendo para as crianças menores o assunto, a história da Páscoa de uma forma resumida, mas de forma que elas possam entender, vai tornar a Páscoa cristã relevante na vida das crianças. Ponto 3. Ensine as crianças a valorizar Jesus mais do que os presentes, do que os ovos de chocolate.
Mostre para as crianças que é bom ganhar chocolate, é bom comer o chocolate, mas a verdadeira Páscoa é sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sobre o sacrifício que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Pastor, eu posso presentear as crianças com ovos de chocolate? Não há proibição nenhuma de dar ovos de chocolate, não há proibição nenhuma, biblicamente falando, de comer o chocolate dos ovos, mas o importante que a Bíblia nos recomenda é não perder o foco, que é Cristo. Não perder o foco, mostrar para a criança, olha, é bom ganhar um ovo de chocolate, mas o melhor é estar com o coração agradecido porque Cristo morreu por nós, sofreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Então, tome cuidado com isso. Então, ensine as crianças do Ministério Infantil a dar valor àquilo que Cristo fez por nós, mais do que ovos de chocolate, mais do que realmente o chocolate da Páscoa. Então, isso é importante. Outra coisa, proponha desafio para as crianças para memorização de versículos bíblicos que falam sobre a Páscoa. Infelizmente, na igreja brasileira, na qual nós fazemos parte, nós não temos por hábito memorizar as escrituras sagradas. Então selecione, faça um desafio, olha, vai ganhar uma caixa de bombom a criança que decorar 5 versículos, dê os versículos que vão falar sobre a Páscoa e traga essa memorização, lembrando sempre, não só memorizar, mas explicar para a criança, olha, o versículo que você memorizou fala sobre esse assunto, olha, esse versículo que você memorizou está trazendo esse sentido da Páscoa. Então isso vai ajudar a trazer realmente o verdadeiro sentido da Páscoa e ajudar as crianças a falarem mais sobre isso. Então, pastor, como é que eu faço para não perder o sentido da Páscoa? Como é que eu faço para trazer para as crianças o verdadeiro sentido da Páscoa? Conte histórias bíblicas que falem sobre a Páscoa e não se esqueça de explicar o sentido real dessas histórias para que a criança venha aplicar. Segunda coisa, faça atividades como teatros de fantoches, encenações que vão propor para a criança ver realmente tudo aquilo que Jesus sofreu e lembrando sempre de fazer a aplicação, mostrar para ela o verdadeiro sentido daquilo. Terceiro, ensine a criança que mais importante que ganhar uma caixa de bombom ou comer um ovo de chocolate é lembrar que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Que através de Jesus nós temos a verdadeira salvação e nós podemos estar livres do pecado realmente. E por fim, proponha desafio para as crianças com memorização de versículos bíblicos que falem sobre a Páscoa e o mais importante, explique o verdadeiro sentido desses versículos. Gostou dessa aula? Quer o e-book completo? Pastor, eu quero o e-book, eu quero esse e-book que vai abençoar a minha vida. Mande o WhatsApp 19982352607. Quero receber o e-book sobre Páscoa e nós vamos te mandar todos os detalhes para você receber esse e-book. Primeira coisa importante, então a Páscoa que nós celebramos, primeira coisa que você aprendeu, não é a Páscoa do coelho e dos ovos de chocolate, é a Páscoa de Cristo. Outra coisa importante que aprendemos, que os ovos de chocolate e o coelho vieram para substituir os verdadeiros símbolos da Páscoa, mas eles não são símbolos cristãos, mas são símbolos pagãos. Que o verdadeiro símbolo de Páscoa é o Cordeiro que foi morto e reviveu, que é Jesus Cristo, que é o pão que é celebrado lá na Santa Ceia e o cálice que é celebrado na ceia. Então esses são os verdadeiros símbolos da Páscoa. E o mais importante, que precisamos ensinar as crianças sobre o que é realmente bíblico, o que a Bíblia ensina. Você, meu irmão, você, minha irmã, deve estar preocupado com isso, o genuíno ensino da palavra de Deus. Gostou dessa aula? Põe aí no teu comentário agora, vamos encher de comentário. Vá agora lá no joinha, dê o teu like, aula abençoada. Se você não se inscreveu ainda no canal, no final vai aparecer o logo do Instituto Barak. Clica lá em se inscrever, se inscreva no canal, ativa as notificações. Toda vez que tiver uma aula nova, você vai receber essa aula nova. Lembrando que aqui do lado vai aparecer a sugestão de uma aula. Clique lá e você vai ter mais uma aula abençoadora.
Essa é a aula de número 1. Esse conjunto é de 2 aulas. Se você não assistiu, assista a aula de número 2 para aprender sobre o sentido da verdadeira Páscoa. Muito obrigado, foi muito bom ter você nessa aula. Deixa o teu comentário se essa aula abençoou a tua vida. É muito bom ter você. Comente com as pessoas, divulgue o nosso canal. Nós temos muitas aulas bíblicas gratuitas. Quer fazer um curso sobre Ministério Infantil online de qualidade? WhatsApp 19 98235 2607. Instituto Barak tem o melhor curso para você. Temos um curso básico de teologia com especialização no Ministério Infantil. Um curso com 18 meses, com 3 módulos, que você vai aprender tudo sobre Ministério Infantil, vai aprender teologia básica e vai se especializar para trabalhar com as crianças na igreja. Quer fazer esse curso? WhatsApp 19 98235 2607. Quer informações sobre o curso de teologia com especialização no Ministério Infantil. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que participou dessa aula. Dada a tua graça, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. O logo agora está aparecendo, se inscreva no canal, assista a próxima aula. Fique na paz do Senhor. Amém.